Amém. Bom, irmãos, quando o Carlos, um dia antes do Carlos me pedir para trazer a mensagem, esse versículo soprou, no Espírito Santo soprou ele para mim. Faz tempo que eu não ouvia falar, faz tempo que eu não lia, mas só que veio à minha mente. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós vamos. E eu comecei a tentar conversar com Deus para querer saber o que Ele queria dizer a respeito disso. Eu tentei procurar outra mensagem para falar que seria mais fácil para mim, só que o Senhor foi me levando a um lugar onde que eu já ministrei, eu já falei, e isso foi se construindo ao longo da semana. Segunda-feira eu peguei a Agatha e comecei a fazer um negócio com ela que normalmente eu não fazia. Fiz durante um tempo, parei, só que na intensidade que nós fizemos essa semana eu não fazia. Eu cheguei do serviço na segunda-feira decidido, eu preciso tomar um posicionamento. E na hora que eu cheguei do serviço, eu peguei, tirei o meu coturno e falei para a Agatha, fica aqui, que a gente vai orar agora. Nós vamos orar, você ora pelos seus amiguinhos, você ora pela tua escola, ora pelos teus parentes, você pede para Deus cuidar, para Deus abençoar, para Deus dar livramento, ora pela igreja, mas só que nós vamos orar, e você não vai poder parar de orar enquanto eu não parar. E naquele momento eu peguei, coloquei um louvor e comecei a orar, e falei, você ora como você quiser, você ora de pé, você ora de joelho, mas o importante é que você ore. E a Agatha, pela minha surpresa, ela pegou e ajoelhou na beira do sofá, coisa que eu não fiz. Eu gosto desse momento de oração, de orar em pé. E eu orando ali, passando uns 20 minutos, orando, daí, na hora de se levantar, a Agatha estava chorando, ela chorou, ela me abraçou, e ali a gente encerrou a nossa oração, e eu não questionei ela por que do choro, porque a gente sabe que o Espírito Santo toca, a gente se quebranta. Eu falei, vamos ver se é isso. Meus irmãos, pela minha surpresa, de segunda a sexta, toda vez que a Agatha levantava, ela levantava chorando. Toda vez. E ela não falava nada, ela apenas me abraçava, eu abraçava ela, a gente encerrava a oração. E no meio dessas orações eu comecei a perguntar para Deus o que Ele queria me falar a respeito dessa mensagem. A nossa vida vai até os 70 anos, mas vai até 80 para aqueles que têm mais vigor, mas são anos difíceis. Então, eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer? E o Senhor me trouxe a memória como que a nossa geração se encontra, como que eu e você se encontram, a forma que nós estamos lidando com o pouco tempo que a gente tem. Irmãos, se você parar para analisar, nós não temos muito tempo, mas o tema da minha mensagem pode parecer contraditório com o que eu estou querendo dizer aqui, porque o tema da minha mensagem ainda dá tempo, sim. Esse é o tema da minha mensagem. Mas se a gente for ver, nós não temos muito tempo. Irmão, quantos daqui estão aqui presentes esta noite? Fala, eu pisquei com 18, acordei com 40, acordei com 35, eu pisquei e simplesmente a vida passou. Nós temos que entender que o nosso tempo aqui é passageiro, o nosso tempo aqui é curto. Se a gente não parar para entender isso e não saber como a gente vamos dirigir o nosso tempo, o que a gente vamos fazer com esse pouco tempo que nos resta, a gente vai passar uma vida inteira e no final vai falar igual Salomão: vaidade, vaidade. É tudo vaidade. Se a gente não apoiar na nossa mente que o nosso tempo aqui tem que ter um propósito, e a gente não só pensar nisso, porque muitos falam, eu tenho um propósito com Deus, mas o que eles menos fazem é agir para que esse propósito aconteça. Tem muitos que sabem que tem chamados de Deus, tem muitos que sabem que tem um direcionar de Deus, mas aí eu pergunto para essas pessoas, mas o que você está fazendo para que esse chamado se cumpra, para que esse direcionamento seja feito? O que você está fazendo pela tua vida hoje para que isso aconteça? E muitas das vezes nós não fizemos nada. Aí passa anos e a gente fala, nossa, se eu tivesse obedecido, se eu tivesse continuado, se eu tivesse me firmado, eu não estaria no lugar que eu estou hoje, eu estaria muito além do lugar que eu estou hoje. E Deus me levou para essa questão. Por quê? Hoje se fala muito em depressão, se fala muito em ansiedade, e é uma realidade que não vem de hoje. A palavra do Senhor todo tempo vai falar para a gente cuidar da nossa mente. A palavra do Senhor todo tempo vai falar para a gente cuidar do nosso coração.
Porque a mente, irmão, se você não souber controlar sua mente, ela te controla. E quando a sua mente toma o controle, ela acaba fazendo com que você perca tudo aquilo que Deus preparou para você. Tem uma frase que eu gosto muito, não vou lembrar o autor, mas que diz que a mente é um ótimo servo, mas ela é um péssimo senhor. Se eu e você não cuidar da nossa mente, não cuidar daquilo que Cristo quer implantar em nós, se nós não cuidarmos do que aquilo que Cristo quer que a gente faça, irmão, a gente vai perder o nosso futuro profético. E depois que passar o tempo, não adiantamos falar, e eu digo para mim mesmo, não adianta eu falar, mas porque Deus não fez, porque Deus não trabalhou, Deus falou que ia fazer isso e aquilo e nada aconteceu. Porque a partir do momento que eu resolvo analisar os trechos da minha vida, eu vou entender que Deus não tem culpa em nenhum momento, que o único culpado foi eu, porque eu não fiz aquilo que Ele queria que fosse feito. Normalmente a gente faz o contrário. E Deus começou a me levar para esse direcionamento e comecei a apanhar. E eu fiquei pensando, porque depressão todos sabem, a internet sempre fala muito disso, os pregadores, que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Eu tive essa visão há muito tempo atrás, com os textos que eu li, e só foi se confirmando cada vez mais. Você vê que isso é recorrente. Porque a depressão, você fica pensando naquilo que se foi, naquilo que já aconteceu. Quando eu era criança era muito melhor, eu não pagava boleto, eu não fazia isso, eu não fazia aquilo, eu não precisava trabalhar, estava tudo certo. E você fica preso naquilo que se foi, enquanto Deus está falando para você, não se prenda no que se foi. Só que se a gente ficar, eu tiro isso por testemunho familiar, eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que ela tem esse pensamento. Nesse tempo eu fiz isso, fiz aquilo, e agora eu não sei mais como lidar, eu não consigo pensar no futuro, eu não consigo andar para frente, a vida da pessoa continua na mesma mesmice, porque ela está presa no passado. Um exemplo claro que ficou preso no passado foi o povo que saiu do Egito. O povo saiu do Egito, Deus deu maná, Deus tirou água da rocha, Deus deu coluna de fogo, deu coluna durante o dia para tapar do sol, mas mesmo assim, esse povo falava, eu estou com saudade das cebolas do Egito. E nós muitas das vezes sentamos e falamos, eu estou com saudade do tempo que eu era mundano, que eu não era da igreja. A gente tem a tal da nostalgia. Eu acho que eu já devo ter falado sobre isso aqui. A nostalgia, ela é perigosa, porque em um momento ela te dá aquele tempo foi bom. Só que de alguma forma Satanás está mandando na sua mente, aquele tempo foi bom, por que você não volta para lá? A nostalgia é muito perigosa, porque se você não cuidar da tua mente, se você não cuidar do teu coração, a tua mente vai te levar para um lugar onde Deus não quer que você esteja. Eu muitas das vezes, eu permiti que a minha mente me levasse para um quarto escuro. Eu permiti que a minha mente me levasse para um lugar onde não era para eu estar. Eu permiti que a minha mente me levasse a lugares onde que Deus enoja. Então eu e você temos que cuidar da nossa mente e do nosso coração, porque se nós não tomarmos um posicionamento hoje, não decidir hoje que a nossa mente tem que ser blindada pelo Senhor, daqui uns dias a tua mente vai derrubar você. Daqui uns dias a tua mente vai acabar com você. Isso não é falácia, é a palavra de Deus, porque todo o tempo Ele fala, esqueça o que se foi, não viva no passado. Eu estou fazendo uma coisa nova e já está surgindo. Só que a nossa mente fica tão presa naquilo que não é para nós, que já se foi, irmão. Já aconteceu. Você tem controle do que já aconteceu? Você consegue fazer igual na série do The Flash, voltar no tempo e mudar tudo aquilo? E como é que você consiga, se você conhece a referência, você sabe que se você mudar uma coisa lá atrás, muita coisa pode mudar aqui, pode ser aquilo que você não queria. Então, irmãos, nós não temos o controle do nosso passado. Irmão, mas eu tenho muitos traumas, você não sabe. Irmão, aconteceu isso e aquilo comigo. Irmão, mas tanta coisa que me oprimiu no passado. Mas você não entende que tudo isso aconteceu no passado? Que você tem a oportunidade de viver um novo hoje, que você tem a oportunidade de viver uma nova história hoje, que você tem a oportunidade de servir a Cristo hoje, que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, você não consegue entender isso? Eu tenho passado também, meu irmão, se eu contar, eu tenho 30 anos só, mas se eu contar
coisa ruim que aconteceu, nem foram coisas boas. Mas, irmão, se não fosse Cristo blindar a minha mente, o meu coração, se não fosse Cristo me direcionar para o lugar onde Ele queria que eu estivesse, só Deus sabe o que seria de mim. E sabe o que eu odeio? Que eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. E eu odeio esse velho homem que, mesmo sabendo que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo faz tudo o que fez e morreu por mim e por você, esse velho homem, quando eu me inclino para Ele, eu faço aquilo que eu desejo. É a carne. Se você se inclina para as coisas da carne, você faz aquilo que a carne deseja. Você se inclina para o Espírito, você faz o que o Espírito deseja. É só você colocar. Se você começar a orar mais, você vai ver que falar dos outros para você não é mais legal, sendo que há dias atrás você estava no auge da sua fofoca. Você vai ver que ter conversas maliciosas no WhatsApp já não é mais legal, porque aos dias você estava enviando mensagens de visualização única que só Deus sabe o que tinha. Você vai ver que xingar não é mais legal, sendo que antes até os filmes brasileiros teriam vergonha de ouvir você falando, e olha que o filme brasileiro fala muito palavrão. Então, a partir do momento que você começa a se aproximar mais de Deus, buscar mais de Deus, você vai entendendo e se aproximando dele, e vai entendendo, opa, isso aqui eu até achei que era normal, mas agora vendo isso aqui, essa passagem não é tão normal assim, eu tenho que me policiar. Então, irmão, se você aqui hoje tem traumas, se você tem cicatrizes, se você foi abusado, se você foi molestado, se você foi humilhado na sua infância, se você foi largado por pai, por mãe, independente do que aconteceu, você tem que entender uma coisa: nós estamos juntos, mas nós também estamos juntos em Cristo Jesus, porque Cristo ele pode te lavar de todas as suas dores, Cristo ele pode te libertar de todas as suas mágoas, mas Cristo só vai fazer isso com você a partir do momento que você deixar Ele entrar. Porque tem gente que vive na igreja anos e anos, mas carrega mágoas do passado. Carlos é um exemplo aí que ele mesmo testemunhou já. Eu também, querendo ou não, já carreguei algumas mágoas. E se você não permitir que Cristo cuida disso, não entregar na mão dele, você nada consegue fazer. Outra coisa que a gente vê que é recorrente é a ansiedade. A ansiedade, ela faz você querer muito uma coisa ao ponto de você começar a perder ar, de você começar a ter um ataque de pânico, porque uma coisa leva a outra. Ansiedade, tipo, eu quero, você quer tanto, mas você quer tanto, que quando você vai ver, você não vai conseguir nada, porque de tanto você querer, você não fez nada para que aquilo acontecesse. De tanto você querer que aquilo acontecesse, você deixou que a sua mente te controlasse a um tanto que você ficou paralisada, passando mal de nervoso e não conseguiu fazer nada. Porque daí você fica estressado, você acha que a pessoa não está te ajudando, você acha que quem está à sua volta não está colaborando, e a partir desse momento você perde o controle das suas emoções. Você perde seu domínio próprio e acaba querendo antecipar aquilo que Deus falou para cada coisa a um tempo determinado embaixo dos céus. Então você acaba querendo demais aquilo num nível que você não consegue nem sair do lugar. Então a depressão e a ansiedade, as duas têm um único objetivo: é parar você, é paralisar você. Porque a partir do momento que o inimigo entra na sua mente, ele não precisa mais te parar, você mesmo se para. A partir do momento que o inimigo entra no teu pensamento, se consegue controlá-lo, ele não precisa mais parar você mesmo vai parar. Você vai parar de cantar, você vai parar de orar, você vai parar de ler, você vai parar de querer vir à igreja, de querer estar na igreja. Quando você ficar com a mente pensando, nossa, hoje é domingo, eu tenho que ir para o culto, irmão, o inimigo está ali, e ele está trabalhando, mas basta você decidir se ele vai vencer ou não. Então, se você está aqui essa noite, você já é declarado um vencedor, porque você venceu a tua carne, você venceu as tuas emoções, você venceu a tua vontade de querer ficar em casa. Está aqui para ouvir da galera para onde eu estou falando.
Então, parabéns. É uma vitória. Então, irmão, se a gente deixar, nós somos paralisados, e a palavra de Deus sempre vai nos direcionar isso. E João, no capítulo 11, vai contar a história de Lázaro, né? Que Lázaro, o amigo de Jesus, morreu. E Jesus chegou, e aí Marta encontra ele e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala: não, ele vai ressuscitar. Ela fala: eu sei, Senhor, no dia da ressurreição dos mortos. Mas ela não entendeu uma coisa que nós muitos não entendemos hoje. Muitas das vezes, que ela falou para Jesus: ó, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus falou: não, ele vai ressuscitar. Ela jogou Jesus lá no passado. Ela falou: se o Senhor estivesse aqui, naquele momento, ele não morreria. Aí logo depois de Jesus falar que ele ia ressuscitar, ela joga Jesus lá no futuro. Fala: não, eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição de morte. Só que ela não entendeu uma única coisa. Jesus estava querendo dizer para ela: eu não estou preocupado com o que se foi e não estou preocupado com o que vai acontecer lá na frente. Eu estou preocupado com o agora, porque é o agora que eu estou pronto para agir. E eu falei que ele vai ressuscitar, então tira a pedra e Lázaro vem para fora. E muitas das vezes a gente faz isso com Deus. A gente fica falando: Senhor, se naquele momento o Senhor tivesse intervido, eu poderia ter sofrido menos, eu poderia ter menos cicatrizes, mas o Senhor está falando: ei, calma, a sua vida espiritual vai ressuscitar, a sua vida sentimental vai ressuscitar, a sua vida financeira vai ressuscitar, mas entenda, esqueça o que se foi, eu estou aqui para fazer hoje. É o hoje, é o agora. Se a gente não entender que a gente tem um agora para viver, nós nunca mais vamos viver. Um versículo que é muito conhecido em Mateus 6, que Jesus fala. Jesus fala o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? O ansioso, ele se preocupa muito. Eu preciso fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e começa a entrar em desespero. Mas e aí, essa preocupação vai fazer as coisas andar? Essa preocupação vai fazer as coisas acontecer? Se você estiver do lado de fora do teu carro, sem ninguém no volante, sem ninguém para pilotar, e você ficar falando que o teu carro vai andando, ele vai andar? Eu quero que esse carro ande. Irmãos, a gente tem que entender que a nossa ansiedade não vai levar nós a lugar nenhum. Ela vai paralisar você. Eu não estou dizendo para você ser um despreocupado, como nós homens normalmente somos. As mulheres são mais preocupadas, os homens são mais light. Eu não estou dizendo para você ser um despreocupado, mas eu estou dizendo para você saber o momento certo que você deve agir ou não. Saber o momento certo que você tem que fazer ou não. Porque tem muita gente fazendo coisas que Deus não pediu para fazer. Está fazendo coisas certas no modo errado. Está fazendo as coisas certas no tempo errado. Por quê? Quer adiantar a promessa que um dia Deus falou que ia fazer. Lembra de Abraão? Você vai ter um filho. Você vai ser pai de multidões. Então, o que aconteceu? Abraão se deitou com Agar, onde que veio Ismael. Eles tentaram, de alguma forma, fazer com que a promessa de Deus se cumprisse, eles acelerassem o plano que Deus tinha. Mas Deus falou: sua descendência não vai ser dele, eu vou te dar um filho, e através desse filho eu vou considerar a sua descendência. E muitas das vezes a gente quer fazer isso, a gente quer tomar o lugar de Deus, a gente quer falar: não, Deus, senta aqui, porque olha, isso tem que acontecer agora, então senta aqui que eu vou lá fazer. Só que daí quando a gente vai lá fazer e não dá certo, a gente chega aqui: Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Eu queria tanto. Então a gente tem que entender essa dinâmica. Você vai ver que Eclesiastes vai falar: há um tempo determinado para cada coisa debaixo dos céus. Olha o que Eclesiastes 7,10 fala: não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. O que Eclesiastes está falando? A nostalgia que você está falando
aquele tempo era melhor. Não é sábio você ficar se comparando isso. Em vez de você ficar falando aquele tempo era melhor, você deve falar: o que eu posso fazer para melhorar o tempo de hoje? O que eu posso fazer para trabalhar no tempo de hoje? O que eu posso fazer para Deus hoje? Será que eu posso limpar uma igreja? Será que eu posso ajudar nos embaixadores, nas mensageiras, nos amigos de missões? Será que eu posso ajudar as tias da salinha? E o café? Será que eu posso entrar na escala do café? O que eu posso fazer para Deus hoje? O que eu posso fazer para que Deus se agrade de mim? Será que eu devo chamar meus filhos mais para orar? Será que eu devo criar uma vida de devoção a Deus intensamente? O que eu devo fazer para Deus hoje? Você tem que entender que se você não parar e analisar o que você tem que fazer para Deus hoje, você vai ficar empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, ao ponto de o tempo passar e você falar: ele poderia ter feito tanta coisa. E durante esse meu indagamento com Deus, me veio muitas coisas à mente. Coisas foram lançadas a mim, para falar a verdade, que me fez pensar, e eu falei: cara, eu acho que Deus quer realmente que eu falo dessas coisas. E eu vou contar uma história, mas antes de contar, eu falei de Eclesiastes 7:10. Não diga porque os dias do passado foram melhores do que hoje, pois não é sábio fazer essa pergunta. Quantos aqui entenderam que você não deve ficar conectado com o teu passado? Diga amém. Amém. Irmão, o seu passado foi feito só para testemunho, não é para testemunho, é testemunho. Eu passei, foi doloroso, eu sofri, eu chorei, eu pelejei, mas para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou de pé falando que Deus vive, que Cristo vive, e é para Ele que eu quero viver. Amém? Amém. Eclesiastes 8:7. Visto que ninguém conhece o futuro, quem me poderá dizer o que vai acontecer? Visto que ninguém conhece o futuro, quem me poderá dizer o que vai acontecer? O que Eclesiastes está falando? Ele falou do passado, agora ele está falando do futuro. Você não conhece o futuro. Você não sabe o que vai acontecer daqui meia hora quando você sair da igreja. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós podemos estar muito bem aqui hoje e infelizmente a gente tem um testemunho do Pietro, que aquele menino, num sábado, ele estava se divertindo na embaixada, jogando bola e tal. Só que de repente fala: Pedro está no hospital e está desacordado. Irmão, vocês têm noção de como que a vida é? E você e eu estamos perdendo tempo fazendo qualquer outra coisa, sendo de perguntar para Deus qual que é o nosso futuro que temos que fazer para Ele. E eu vou te contar uma história, que foi uma das histórias que eu ouvi, que me fez a entender que Deus queria que falasse sobre isso mesmo. Se eu não me engano, o Anderson, eu vim para o Caxias, o Anderson me compartilhou, e eu vi. Eu falei: cara, é isso. Essa história fala de uma mulher, só que eu vou colocar como se fosse eu na história. É o seguinte, diz assim: eu tenho 80 anos, mas só que Deus me deu a oportunidade de viver mais um dia. Vou colocar nos meus 30, porque eu estou com 30, nos meus 30 anos. E eu acordei naquela manhã com meus 30 anos e de repente eu ouvi passos vindos até a cama e as mãozinhas vindo até a mim, querendo me acordar, e eu fui ver os meus filhos. Faz tempo que eu não via eles pequenininhos daquele jeito, eu não via aquele sorriso, aquelas mãozinhas, e em vez de eu levantar depressa para correr para a vida corrida que eu tinha, eu simplesmente quis ficar mais um tempo ali com eles na cama, aproveitando aquele momento. Aí eu levantei e vi minha esposa fazendo café da manhã. A minha esposa, ali no auge dos seus 30 anos também, já não tinha mais aquelas rugas do 80, que ela reclamava tanto com 30 anos: eu estou cheio de ruga, olha minhas rugas acontecendo. Mal ela sabia como ia ser os 80 anos e como essas rugas iam ficar. De repente eu abracei a minha esposa e fiquei durante um tempo ali. Ela não entendeu aquilo, mas eu só queria compartilhar aquele momento. Chegou a hora de levar as crianças para a escola e elas ainda com café na mão, elas derramaram dentro do carro, fizeram uma lambança, mas eu não fiquei bravo. Eu simplesmente fiquei apreciando aquele momento. E passou o dia, chegou no jantar, aquela bagunça, as crianças falando, não querendo comer e tudo aquilo mais, e
E eu não falava nada, eu ficava simplesmente sorrindo e apreciando aquele momento, tirando fotos mentais naquele momento, porque eu já não tinha mais os 30 anos, eu estava com 80. E a partir daquele momento, eu só quis guardar tudo aquilo. Isso já é colocação minha. Eu percebi que ficar se desgastando não era mais importante. Eu percebi que o trabalho não era mais importante que a minha família. Eu percebi que a correria da vida não era mais importante do que as pessoas que estavam à minha volta. Eu percebi que a falta de tempo era apenas desculpa para não fazer aquilo que Deus queria. Eu percebi que tudo aquilo que eu corria atrás não valia a pena. Era tudo vaidade. O que eu quero passar aqui para você nessa noite, irmão? Você ainda tem tempo. Ainda há tempo para você fazer aquilo que Deus tem para você. Ainda dá tempo para você servir a Deus como você tem que servir. Porque vai chegar um dia que eu e você vamos acordar. Não vamos conseguir andar mais, Anderson, sem a ajuda de um apoiador, de um cajado. Não vamos conseguir, muitas das vezes, fazer as coisas sozinhos, como hoje em dia. Não, eu me viro, eu vou lá e eu faço, e está tudo bem, eu vou atrás. A gente não vai conseguir mais. Essas lutas que estão aparecendo, que você, principalmente as mulheres, reclamam, isso vai piorar. Você não vai ter vitalidade mais, você não vai ter força mais. Você vai voltar a ser uma criança. E aí, quando você chegar no auge dos 80, o que você vai pensar? Valeu a pena aquilo que eu vivi. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor me proporcionou. E você vai olhar e vai falar: eu precisava ter aproveitado mais. Eu precisava ter falado mais com a minha mãe. Eu precisava ter falado mais com meu pai. Eu precisava amar mais. Eu precisava cuidar mais. Eu precisava. Então hoje você ainda tem a oportunidade de falar: eu não precisava, eu preciso. E eu vou começar hoje a fazer aquilo que tem que ser feito. Amém? Amém. Estou acabando, gente. Prometo para vocês. Glória a Deus. Bom, irmãos, tem uma parte dessa história também que me fala que a mãe dele liga para ele. E os filhos normalmente são assim, ainda mais com a vida corrida que a gente tem. A mãe liga e a gente fica: tá bom, tá, ok. Só que nessa história ele fala que a mãe dele ligou e ele não queria que ela desligasse, porque ele não viu mais a coisa dela. Fazia muito tempo que a mãe dele já tinha partido. Então a gente tem que se conectar com eles hoje. A vida passa depressa. Se a gente não se conectar com aquilo que nós amamos hoje, em vez de, quando eles partirem, ficar gratidão, vai ficar: porque eu não abracei mais. Porque quando a mãe me ligava, em vez de eu conversar com ela, eu ficava tentando fazer ela desligar logo. Ai, mãe, desliga logo, porque eu tenho que fazer janta. Vai, mãe, desliga logo, porque não sei o quê. Ah, mãe, não dá para mim aí, que eu estou trabalhando muito. E aí? E quando isso não tiver mais essa oportunidade? Esse dia eu estava pensando, fui visitar minha mãe, eu falei: cara, tem que ir lá na minha mãe, tem que ir lá na minha mãe. Tem uma vida corrida, uma vida corrida, eu tenho que ir minha mãe. E a única coisa que eu fiz, eu nem fiquei no celular, eu fiquei ali ouvindo ela, só ouvindo. Ela reclamou da vida, ela falou, mas eu fiquei ali ouvindo ela. Eu fiquei ali, porque vai ter um dia que eu não consigo fazer mais isso. E você, infelizmente, também não vai. Então aproveita hoje. Outro fato que me levou a ter certeza que essa mensagem era para ser dita hoje foi que eu fui visitar a minha agora noiva e ela estava assistindo um filme. Quantos aqui já assistiram o Clique? Levanta a mão. Quantos assistiram o Clique? Irmãos, eu nunca tinha assistido, olha que é antigo. Mas eu sentei para assistir o Clique e falei para ela: ainda nunca assisti esse filme. E eu comecei a assistir aquele filme. E aquele filme, diferente desse que já acordou com 80, o cara, é a nossa vida hoje, é a nossa história hoje. O cara consegue o controle. E aquele controle, ele consegue avançar, ele consegue pular as partes chatas que ele acha da vida dele. E simplesmente quando ele acha que a mulher vai começar a falar, ele pula. Ah, meus filhos estão aqui no café da manhã, estão fazendo muita bagunça. Ele pula. E ele só fica nos trechos que ele acha que é importante para ele. Só que o que acontece? Esse controle, a partir do momento que ele começa a usar aquelas funções, o controle entende que aquilo lá é bom para ele. Então toda vez que vai acontecer algo, o que ele faz?
controle pula no automático. Aí ele fala, não, mas eu não posso, eu queria viver esse momento agora. Mas aí o cara chega para ele, que é o morte, e fala para ele, não, o controle já entendeu que você não gosta dessas partes, então toda vez ele vai pular e você não vai conseguir fazer isso. Resumindo a história, ele fica velho, doente, e ele não viu nada do que aconteceu, ele não viu os filhos dele crescer, ele perdeu a esposa dele, aconteceu tantas coisas ruins, e no final do filme, antes dele morrer, ele fala, o filho dele fala, não pai, ele fala para o filho dele para a lua de mel, porque tinha acabado de casar, o filho dele, não pai, eu tenho que trabalhar, isso é mais importante. Ele, não filho, não é, vai para a lua de mel, só que o filho dele não ouve, ele vai atrás, aí chega todo mundo ali em volta dele já, e ele, a única coisa que ele conseguia falar era, filho, vai para a lua de mel, família é mais importante. Naquele fim da vida dele, ele entendeu o que importava, que não era trabalho, que não eram momentos a sós, mas era aquelas flashes que aquela pessoa de 80 anos queria tirar, aquelas fotos mentais. Quando seu filho está fazendo bagunça, que você só fica bravo, quando seu filho está tentando contar algo interessante para ele, é muito interessante, para nós é bobagem. Seu filho, pai, não sei o que, fica muito isso, e você, tá bom, filho. Aquele momento, um dia não vai ter mais, nossos filhos vão crescer, vão sair de casa, a gente vai chegar na velhice e a gente vai lembrar, como que eu quero aquele momento, porque eu deixei tantas coisas passar. Então é isso que eu quero que você entenda hoje. Esse homem no filme, ele teve a oportunidade de voltar e fazer tudo diferente, mas uma coisa eu tenho para dizer para você, não vamos ter essa oportunidade, não vamos ter, ou a gente faz, a gente só tem essas opções. E para encerrar, já falei isso, né? Mas para encerrar, vou ler Eclesiastes 3:1 que eu citei. Há tempo para tudo, para toda ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito embaixo do céu. Eclesiastes 7:14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Vou ler de novo. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Fica naquele momento, guarde aquele momento, faça o que for para que você aproveite aquele momento. Eu fico falando hoje para a Elaine. Aí nós no domingo, almoçando e tal, e ela falando de boleto, dessas coisas. Eu falei, hoje é domingo, esquece isso, vamos almoçar, vamos ficar aqui. Aí ela, as crianças, eu falei, ei, calma, vamos viver o momento, vamos curtir o domingo, amanhã é segunda-feira, amanhã começa a correr dentro de novo. Aí depois você vai falar, nem descansei no domingo, por quê? Porque não parava de pensar na segunda-feira. A gente é assim. Então, quando os momentos foram bons, aproveite, irmão. Aproveite. Faça o que for. Registre, tire foto, guarda para você, tire fotos mentais. Fique olhando ao redor, fique apreciando, aproveite bem. Mas quando eles forem maus, porque infelizmente temos os dias maus, como Paulo diz, que há o dia mau, quando os dias forem maus, considerem eles. Mas como assim, irmão, vou considerar? Considerem o que Deus está querendo te ensinar, o que Deus está querendo propor para você e o que Ele quer que você faça. Porque os dias maus, assim como os bons, eles passam. Irmão, por mais bom ou ruim que seja, tudo, exatamente tudo, passa. Tudo é passageiro. Então, considere os dias maus, mas guarde com muito carinho os dias bons. Se coloca de pé para parecer que está acabando. E essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, e eu acho que Deus quer me levar para esse lugar, porque toda vez as mensagens vêm a esse respeito, a esses sentimentos, a como nós devemos fazer para que a gente aproveite aquele pouco tempo que a gente tem na Terra. Então eu peço para você hoje, você vai ter, possa ser que você saia para comer uma pizza, possa ser que você simplesmente vai para casa e coma alguma coisa,
Possa ser que você só vai para casa dormir, mas se você tiver a oportunidade de hoje, você sentar com a tua família, apreciar aquele momento e falar: Jesus, obrigado por isso, e me ensina a guardar esses momentos, me ensina a guardar os tempos que eu era jovem e fiquei na tua igreja e não fiz nada para que eu possa fazer agora. Me ensina, Jesus, já que eu sou jovem agora, para que eu possa fazer algo na tua igreja, na tua casa, e aproveitar esse tempo para que quando chegar minha velhice, chegar aos 80 anos, eu não ficar reclamando. E irmãos, para finalizar, quem escreveu esse capítulo do 90:10 foi Moisés. Moisés escreveu isso que me deu um baque. Por quê, irmão? Moisés passou 40 anos no Egito, mas 40 no deserto. Com seus... Deus chamou ele aos 80. É aqui que eu quero finalizar. Porque mais que Moisés falou que a vida do homem vai até os 70, mas aqueles que têm mais vigor chegam aos 80. Aquele mesmo homem que escreveu isso foi neste momento de fragilidade, foi nesse momento de falta de força, foi nesse momento de joelhos vacilantes, foi nesse momento que ele falou que a vida do homem chegaria. Foi nesse momento, irmão, que Deus chamou ele. Então ainda dá tempo. Ele libertou o povo, ele viu os milagres de Deus. E você pode estar aí falando: mas eu já perdi muito tempo. Mas ainda dá tempo. Mas eu sou muito fragilizado, muito cansado, irmão. Ainda dá tempo. Mas eu já fiz muita coisa errada, eu já peguei muito, irmão. Ainda dá tempo. Moisés escreveu que os anos dele até os 70, no máximo aos 80, e ele foi chamado aos 80. Ele libertou o povo, ele fez muitas coisas perante o Senhor. Então ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você viver o extraordinário com Deus. Ainda dá tempo, irmão, de você viver o sobrenatural de Deus. Ainda dá tempo, irmão, de você cuidar dos seus filhos e da sua família com mais amor, carinho. Ainda dá tempo, irmão, de você deixar de perder tempo. Ainda dá tempo. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração. Feche seus olhos e vamos orar para encerrar. Senhor Deus, grandioso e eterno Pai, estou aqui, meu Pai, um homem fraco, falho e pecador, Senhor. Mas que pela tua misericórdia, a tua graça trouxe a mensagem de hoje. Pela tua misericórdia, a tua graça e o teu poder, consegui falar alguma coisa. De mim não sai nada, Deus, mas do Senhor sai fonte de água viva. Da tua palavra sai libertação, da tua palavra sai poder, da tua palavra sai cura, da tua palavra sai, aleluia, tudo aquilo que precisamos. E eu creio, Senhor, que mentes serão libertas esta noite. Eu creio, meu Pai, que pensamentos serão libertos esta noite. Eu creio, meu Pai, que a depressão vai cair por terra, que a ansiedade já passou e que o Senhor vai tomar o controle da vida de nossos irmãos. Porque, Pai, quando tudo está fora do nosso controle, nós temos que entender que tudo está no controle do Senhor. Então, quando as coisas estiverem fora do nosso controle, Pai, que nós teremos sabedoria para falar: eu já não tenho mais como fazer. Então o Senhor pode, porque o Senhor é o Deus que é possível. Pai, eu peço que o Senhor visite cada família representada aqui essa noite. Que o Senhor venha visitando cada lar, que o Senhor venha visitando, meu Pai, cada um. E que ele saia com uma firme convicção que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se o Senhor fez no passado, o Senhor pode fazer hoje. Se o Senhor libertou no passado, o Senhor pode libertar hoje. Se o Senhor libertou, curou no passado, o Senhor pode curar hoje. Então, em nome de Jesus, Pai, é assim que eu oro, já agradecendo. Amém.